Salve sua estrella, reina de las serpientes. Reina de las serpientes. Olá, salve a sua estrela. Eu sou a cigana Sara Saad. Que prazer enorme estar aqui com você mais uma vez. Hoje eu trago uma previsão mundial. Então você aí, estrela e astro iluminado desta constelação, faça uma oração. Vamos pedir aos deuses que iluminem essa tiragem e que nos tragam boas notícias. Antes de iniciar, gostaria de falar com você que você terá uma oportunidade grande, se for mulher, principalmente em outubro de 2025. E aí, quer passar uns dias comigo? Participar de um evento místico extremamente poderoso em termos de libertação? Que tal mudar a sua vida afetiva? Que tal se conectar com a força da ancestralidade, da magia da natureza em um lugar extremamente forte energeticamente? Convenção das Bruxas em São Tomé das Letras. A Convenção das Bruxas, ela na realidade é um trabalho que exalta o sagrado feminino, onde passaremos por rituais ancestrais sobre a supervisão de uma entidade espiritual que vai trazer abertura de caminho dentro das relações afetivas, querendo participar, além de momentos agradáveis, além de festa fantasia, além de muita coisa bacana que a gente vai viver, caminhadas, rituais noturnos, festas. Entre em contato com o número de telefone que passa no vídeo. Vamos iniciar? Peço permissão à ancestralidade e à força soberana que nos rege, que eu seja sábia, digna e honesta e que eu possa trazer mensagens de direcionamento, amor e paz. Agradeço aos céus por mais um dia de vida e agradeço pela vida de todos aqueles que respiram nesse momento. Gratidão, gratidão, gratidão. Previsão mundial, oráculo. Optcha! Optcha! Que Deus abençoe a sua vida. Vamos lá. O jogo abriu falando da América Central, tá, pessoal? E olha, nós teremos um acontecimento na América Central de ordem natural, um desastre que vai realmente trazer muita comoção. Inclusive, em um país da América Central, nós veremos uma questão diplomática bem severa, uma questão diplomática, uma quebra diplomática, e algum líder também na América Central passando por um processo difícil dentro de sua nação, que pode ser um processo de impeachment, que poderá ser um processo de doença grave, aqui não me mostra, mas é como se fosse o fim da jornada de uma liderança, certo? Na realidade, na América do Sul, nós veremos algumas questões diplomáticas bem acentuadas, tá? Inclusive no Brasil, meu povo, um naufrágio, alguma situação pegando um grupo de pessoas que poderá ser muito divulgado nas mídias de uma forma geral.
Além disso, nós veremos a morte, tá? Ou mesmo uma prisão, alguma coisa assim bem severa para uma pessoa ligada a alguma força de segurança, tá? Que pode incluir desde exércitos ou polícias, mas uma pessoa que exerça um cargo político, mas que também possa ter alguma patente, certo? Dentro de uma das forças de segurança. O jogo vem falando muito sobre um assunto relacionado à doença de uma liderança, anúncio de doença, porém já falamos sobre isso, já conversamos a respeito em vídeos anteriores. Vamos tentar buscar, né, novos acontecimentos. Veremos, partindo do continente asiático, eu creio que da China, tá? Alianças com países da América do Sul, incluindo o Brasil, que serão sólidas e há, sim, um processo de modificação muito importante. Gente, eu não sei se já está em andamento, tá? Por favor, se tiver, desconsiderem e vamos tentar entender o que essa mensagem quer dizer a partir deste acontecimento. Eu creio que a gente vai ver um uso muito além do que comercial para o BRICS, tá? Vamos lá. Algum método de pagamento que venha ajudar até mesmo pessoas que moram em um dos países pertencentes ao BRICS, né? A conexão de intercâmbio financeiro com uma moeda apropriada, com uma moeda que seja do BRICS. Então, eu vejo que a gente vai começar a ver agora, a nível global, eu dei o exemplo do BRICS porque foi o que me mostrou aqui, tá? Mas a gente vai começar a ver globalmente um intercâmbio maior de recursos financeiros e compras online para o cidadão comum interpaíses, certo? Então, por exemplo, eu faço atendimentos para pessoas do mundo inteiro. É claro que temos várias formas de pagamento, PayPal, Western Union, que nem se usa mais o Western Union ou o MoneyGram, mas nós temos algumas facilidades de pagamento. Mas isso pode se tornar ainda mais fácil e rápido a partir de um aplicativo, certo? Então a gente vai ver essa movimentação. Uma pessoa conseguindo comprar ou um serviço ou um produto em outro país com muito mais facilidade de pagamento. Na realidade, a questão de aplicativos úteis está muito forte nesse jogo, tá? Então a gente vai ver aplicativo para tudo, para tudo. Veremos na Oceania alguma coisa relacionada às águas, aos mares, não como um desastre, tá? Mas talvez algum tipo de modificação. Pessoal, construção de portos ou mudanças em portos tá muito favorável para o mundo inteiro, inclusive para o comércio a partir de navios, né? Nós veremos uma mulher ligada à realeza, perdão, a um país cujo existe a monarquia ainda, ou um descendente de monarquia, tá? Passando por um processo muito complicado, extremamente complicado. Inclusive, nós poderemos ver assuntos a respeito de uma pessoa fora da sua terra, fora da sua pátria, que sofre um acidente grave, fica ou entre a vida ou a morte, ou perde a sua vida, num local que possa ter uma explosão, um incêndio, algum tipo de coisa nesse sentido. Vai ser muito falado, né? Há uns meses atrás, infelizmente, nós tivemos o caso de uma médica ou estudante de medicina que morreu num incêndio de um hotel. É algo assim que eu vejo, tá?
O jogo fala de uma expressão muito violenta. A gente pode levar em consideração esses países que me saiu a carta 7, que é a carta que fala dos 10 países mais violentos no mundo, independente de que país ou de que ano, né? Por exemplo, se daqui a 100 anos os 10 países mais violentos do mundo não forem o que estão agora, vai continuar valendo da mesma forma. A gente pode ver uma prisão importante a nível global. Será descoberto um grande escândalo, tá? Religioso a nível global também, desvios de verbas ou manipulação, isso envolvendo uma grande liderança religiosa. Me saiu pouca informação sobre a Ásia, sobre a África. As informações que saíram aqui estão ligadas ao Oriente Médio, países dentro do continente que seguem a lei da Sharia, onde a morte de uma mulher, de uma pessoa do sexo feminino, vai trazer uma questão e debate sobre direitos humanos, ou mesmo uma campanha tornando a pessoa falecida, infelizmente uma mulher, né? A pessoa falecida se torna um símbolo por uma luta. Oráculo. Previsão mundial, oráculo. Optcha. Olha, a América do Sul, América Central, América Latina, né? As Américas, enfim, mais voltado para o sul global, está sendo colocada de uma forma bem complicada. Eu sinto muito, mas a gente pode sim ver um grande desastre natural, muito rapidamente. Nós, na realidade, entraremos numa das semanas, esses últimos dias que faltam para acabar o mês, numa semana, né, 15 dias, né, pessoal? Semana que vem, na próxima segunda, entraremos nos piores dias do mês de abril. Nesse sentido, tá? Carta do coração, o central, perdas. Então, América Central já é o segundo o oráculo, né, que está sendo colocado de uma forma assim muito difícil. Vazamentos. O jogo não está me mostrando, tá, pessoal? Lembre-se que eu vejo um retrato daquilo que vai acontecer. Eu não sou analista, eu não opino sobre o que é certo, o que é errado, na minha opinião, até porque especialistas maravilhosos atuam. Cada um tem que andar dentro do seu quadrado, né? Às vezes a gente fala assim, mas se fosse eu, faria diferente. Mas não somos nós naquele lugar, né? Um representante político, ele tem uma equipe toda,
né, e conversam e têm reuniões para ver se aquilo é ou não adequado. Cada vez mais eu estou enxergando a nossa desimportância e tentando, né, trazer isso para cá, para a gente acabar com os especialistas de internet, para a gente tentar focar naquilo que a gente realmente entende. Então, o que eu passo aqui não é opinativo, ok? Combinado? Porque também, se eu começar a me restringir diante daquilo que eu falo, eu não vou conseguir trazer informações, tá? Então, eu vejo a Rússia cortando uma parceria, inclusive vazando da Rússia algum tipo de espionagem, algum tipo de situação complicada diplomática. Eu já disse anteriormente e continuo dizendo que a Rússia não irá tomar partido junto aos Estados Unidos, que a Rússia tomará partido da China, que mesmo que surjam alianças junto, né, aos Estados Unidos, que essas alianças elas são estratégicas e ainda tem isso. Tá? A geopolítica hoje está uma bagunça muito grande, não existe verdade absoluta dentro da geopolítica, cada personalidade política está puxando a farinha para o seu pirão. Inclusive a gente pode ver essa questão Rússia e Ucrânia, que está bem marcado, como espionagem sobre a Rússia a partir da Ucrânia ou sobre outros países a partir da Ucrânia, planos de assassinatos envolvendo ali ou Rússia ou Ucrânia, que não me mostra quem está contra quem. Por que não me mostra quem está contra quem? Né? De que parte isso sairá? Primeiro, eu não faço pesquisas prévias, eu não fico analisando as tendências, eu acho que isso é o maior diferencial do meu trabalho, tá? Quando sai alguma coisa no jogo, eu não tenho medo de dizer, eu não tenho medo de errar, porque eu sou um ser humano, eu estou lidando com oráculos e que eu posso interpretar de forma errônea, né? E ambas as nações saíram com cartas bem complicadas. Tudo indica que seja a partir da Ucrânia, certo? Mas entre Rússia e Ucrânia ali, a gente não pode afirmar, pelo menos não nessas condições que o oráculo me trazem. Pode ser a Ucrânia descobrindo alguma coisa, certo? Como pode ser a Rússia diretamente ligada a algum corte em relação à Ucrânia. Da mesma forma que eu vejo a China terminando uma relação diplomática, a gente pode entender isso pegando todas as áreas da geopolítica. Por exemplo, a China, ela tem muitos títulos americanos, né? E eu ouvi isso assim por alto, que a China estava vendendo esses títulos. Pode não ser uma questão direta, mas uma atitude indireta. Combinado? Por exemplo, a união de 2 ou 3 países, como está acontecendo, China, Japão, Coreia do Sul, que são os conhecidos tigres asiáticos, a gente vê, assim, uma atitude sendo tomada que indiretamente os beneficie. África continua dando uma questão com uma mulher, acredito que seja não do lado ocidental, mas ocidental, dentro do Oriente Médio, uma questão com uma mulher que venha chamar a atenção, tá? Nós estamos num ponto muito linear de alguns países dentro do Oriente Médio que vão passar por grandes revoluções ainda nesta década, até 2030, um pouquinho depois, mas a gente está vendo que o troço está começando a ferver. Imagine uma panela de pressão começando a ferver, certo? Aí o pino entupiu. Então, mais algum tempo de fogo, essa panela explode, certo? Alguma questão relacionada a Irã e Estados Unidos.
alguma questão que pode ser bélica, diplomática, envolvendo Irã e Estados Unidos da América. Olha, Turquia, Irã estão muito fortes no jogo, tá? Muito fortes. Eu não sei como andam as coisas na Turquia hoje. Eu sei que há um tempo atrás estava havendo muitos protestos, muita coisa acontecendo lá. Olha, a Europa só apareceu agora. A Europa, nós vamos ver um movimento político que começa a acontecer no continente para uma mudança, tá, gente? É outro local que os grandes nomes daqui a pouco não vão mais existir. Inclusive, o jogo me fala de uma morte de uma personalidade política no continente europeu. Olha só que interessante. Uma fatalidade envolvendo uma pessoa, podemos considerar a morte ou uma situação muito desagradável, na Inglaterra, viu, meu povo? Oráculo. Previsão mundial, oráculo. Optcha! Ixi, Maria. Israel. Muitas informações vindo à tona a respeito de Israel, tá? Mas no sentido de articulações, manobras, planos. Um trabalho feito por Israel, um estudo, uma espionagem, uma manipulação vindo à tona. Inclusive, o jogo me fala de adversários fortíssimos contra Israel. Israel enfrentando e debatendo com adversários. Alguma documentação, alguma coisinha assim relacionada a Israel, tá, pessoal? Europa. Gente, a morte de uma personalidade europeia está sendo mostrada assim claramente e de forma rápida, tá? E de forma rápida. América Central, América do Sul continua trazendo tensão.
Rússia e a Ucrânia também estão aparecendo muito no jogo. A gente pode contar em alguma fatalidade também pegando uma das duas nações, certo? Que vem a estremecer ainda mais essa questão, trazer mais dor. Onde a guerra, a dor, né, pessoal? Não dá para normalizar a violência. Um avião, um ônibus, um trem, um grupo de religiosos, não me fala religião, um grupo de religiosos sofrendo um grave acidente. Um grupo de religiosos sofrendo um grave acidente com meio de transporte. O jogo me fala muito de briga por causa de terras, fronteiras. Então a gente vai ver uma acentuada nessa questão, tá? Oráculo, previsão mundial, oráculo. Opá! Nossa, África. A gente pode ver algum surto, alguma questão relacionada à saúde pública na África, que não é nenhuma novidade, todos vão dizer, mas talvez isso venha a ser noticiado como uma preocupação global, tá? Olha, gente, mudanças sobre leis trabalhistas na Europa, mudanças sobre as leis trabalhistas. Então, algum país, tá? Ou pode ter grandes manifestações a respeito, ou pode ser uma atitude já do governo, alguma coisa que esteja sendo pautada, que venha a ser votada, tá? E colocada em prática. Mas eu vejo alguma coisa relacionada a leis trabalhistas em um país europeu. Afe Maria. Ó, o jogo me fala de uma explosão no mar, tá? Uma mulher que ascende, que assume um cargo de extrema confiança e poder. O jogo me mostra de alguma fatalidade espacial. Não no sentido de ser cósmica, tá? Mas mais no sentido de talvez com um foguete, com um lançamento, com uma nave, né? Obviamente com uma base. Então, alguma fatalidade envolvendo a questão espacial. Talvez pesquisas, né? Esse tipo de coisa também pode estar incluído. Olha, gente, eu vejo uma crise severa na Oceania, tá?
mais voltado a questões de emergência pública. Uma decisão judicial que vai ser muito comentada. Uma decisão judicial que será muito comentada. Nós veremos uma expressão racista ou xenofóbica de grande proporção. Uma expressão racista e ou xenofóbica de grande proporção. Olha, a Ucrânia agora saiu bem mal colocada no jogo, indicando até um assassinato significativo de uma liderança na Ucrânia, de uma peça importante na Ucrânia, que venha ser noticiado com aquelas chamadas, né, repentinas. Algo repentino que acometerá alguma liderança na Ucrânia. Pode ser um atentado contra alguém. A ascensão de uma mulher e a recuperação, uma recuperação histórica. Olha o que o jogo me diz. Uma recuperação histórica. Oráculo. Previsão mundial, oráculo. Opa! Na região norte do globo, nós veremos algumas situações relacionadas a desastres com chuvas bem significativos, tá? Inclusive me fala da Ásia e da Europa. Acontecimentos que envolvam excesso de chuvas, questões climáticas bem significativos. Olha, em Portugal, uma aliança política sendo quebrada. Eu acredito que algum problema político seja bem significativo na região.
Nós veremos também em Portugal um caso de feminicídio que vai chamar a atenção. Um caso de feminicídio difícil, complicado. Questão bem difícil relacionada a uma personalidade estadunidense, que eu acredito que seja o atual presidente dos Estados Unidos. Inclusive, perca uma perda realmente significativa para os Estados Unidos da América. Gente, eu vejo ataques lá, tá? Então, tanto pode passar por americanos, como algum ataque terrorista, alguma coisa do gênero, tá? Eu realmente vejo uma situação complicada nos Estados Unidos da América, mais voltada à questão bélica, tá? Oráculo, previsão mundial, oráculo. Optcha! Que caíram muitas, eu vou desconsiderar. Alianças muito sólidas entre a China e países na América do Sul. Alianças muito sólidas. Qualquer aliança que seja feita nos próximos 30 dias, elas serão definitivas para o futuro da América do Sul, inclusive. Nossa, gente, América do Sul, né, mais América Central, tá muito marcada negativamente nesse jogo. Tanto com expressões de muita violência, que é uma tendência para o mundo todo, ainda mais com os trânsitos astrológicos que estamos vivendo nesse momento. Então, essa questão de violência, todo cuidado é pouco, né? Nossa... Vamos pensar ainda na América do Sul, volta a mesma preocupação anterior a respeito de situações que envolvam quebras diplomáticas entre países, uma ameaça de fronteiriça, pegando a países da América do Sul. Vamos torcer, vamos pedir a Deus que não haja nenhum conflito, nenhuma quebra diplomática significativa na América do Sul. A tendência é que qualquer pequeno conflito cresça muito e acabe se tornando um problema de fato, tá? Um problema que demora para solucionar. Então, qualquer conflito bélico entre países na América do Sul pode se tornar uma guerra, pode se tornar algo realmente muito relevante, muito complicado, muito difícil. Questões, inclusive, contendo espionagens em alguns países, articulações, manipulação,
tá? Esses escândalos virão à tona. E até um plano de assassinato está prestes a ser descoberto. América do Sul. Olha, algum acontecimento na Espanha de grande proporção. A Espanha vai entrar para os noticiários muito em breve. Nós poderemos ter muitas manifestações e crises no setor agrícola, tá? A gente vai ver um país ou outro debatendo muito essa questão e problemas nesta área. A segurança alimentar, ela será um tema muito discutido nos próximos 30 dias, principalmente. Olha, nós vamos ver uma mulher assumindo um papel importante na política europeia. Nós veremos uma mulher assumindo um papel importante na política europeia. O que a gente pode ver também? A descoberta dos mandantes de um assassinato, a descoberta de uma trama para matar alguém. Isso pode ser algo até muito antigo, tá? Que vem à tona. Olha a mensagem dos oráculos, né? Uma relação de amor bandido entre a Ucrânia e os Estados Unidos. Se dissolvendo, a gente pode falar de alguma quebra ainda mais intensa partindo dessas duas figuras. Bom, meus queridos amigos, eu me despeço de vocês por aqui. Quero agradecer com muito carinho a audiência de vocês. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você acredita que gostem desse conteúdo. A sua ajuda é muito importante para mim. Caso queira colaborar com a manutenção desse canal, o Pix é o mesmo do número de telefone que passa no vídeo. Agradeço desde já a sua contribuição. O meu muito obrigada, verdadeiramente, viu? Eu amo você. Salve a nossa estrela, que Deus nos abençoe hoje e sempre. Optcha. Salve sua estrella, reina de las serpientes. Reina de las serpientes.